convidados a viajar nesta janela do tempo, voltar ao passado, perceber os desafios, a cooperação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia a partir do prisma dos pioneiros, dos desbravadores. Pergunto a vocês, levante a mão quem nasceu no norte do Brasil, por favor. Quem nasceu no norte do Brasil? Levante a mão quem veio para o norte do Brasil. Este é o retrato da Amazônia. É este mosaico de história e cultura. É a mistura viva de tradições, de legados, que nós devemos ter a preocupação de observar para entender o outro, para haver tolerância, para haver diálogo, para haver desafio, cooperação e desenvolvimento. Como eu posso propor uma ideia, como eu posso propor um investimento sem entender o outro e suas tradições e seu legado? Pois bem, Rondon é um grande personagem que não à toa dá o nome do estado de Rondônia. São 150 anos do seu nascimento, comemorados recentemente no dia 5 de maio, que é a data em homenagem, inclusive, à comunicação. Este homem, esse grande personagem, não foi o único que veio para cá, mas o seu trabalho, o seu empenho foi tanto que o Estado homenageia ele com o seu nome. Antes de Rondon, essa região da Amazônia era chamada de terras desconhecidas. Bom, acredito que muitos do norte, quando viajam para outros centros, devem sofrer inúmeros preconceitos. Pelo menos nós de Rondônia, nós nos incomodamos muito quando confundem Porto Velho e Roraima. Nada contra Roraima, porque Roraima tem uma bonita capital, Boa Vista, que conheci este ano quando fui gravar um documentário no Monte Roraima. Mas o quanto de nós não sofremos os preconceitos mais bizarros, do tipo da internet em Rondônia? E aí, tem índio pelado andando mesmo nas ruas de Rondônia? E aí, como é que vocês fazem? Tem telefonia? Ou seja, não apenas o preconceito bizarro, mas até, muitas vezes, o desconhecimento. E hoje eu quero munir todos vocês de informações para mostrar o quanto a nossa história, a nossa cultura é bela. É bela a partir de destemidos pioneiros, como diz o nosso hino, que encararam a Amazônia, navegando pelo Rio Madeira, Rio Guaporé, Rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, Rio Purus, Rio Roosevelt e tantos outros rios pelas estradas, as artérias da Amazônia, essas veias que esses homens encararam, muitas vezes para explorar, não apenas as riquezas naturais, mas também os povos indígenas. Nunca devemos esquecer desses nativos que, querendo ou não, primeiros habitantes da Amazônia, sofreram as consequências de uma política de exploração e desenvolvimento, mas nunca esquecendo também o empenho desses homens, desse desafio. Essa é uma pintura chamada Moção, que se encontra no Museu Paulista em São Paulo, mostrando como essas mulheres, jovens, visionários, empreendedores, missionários, padres, bandeirantes negros, afrodescendentes, caboclos, iniciaram sua jornada em embarcações, vindo pelo Rio Tietê, pela região de São Paulo, subindo a região do Paraná, pegando o Rio Guaporé, encarando as correnteiras, as doenças, a hostilidade indígena, o índio que defende sua terra. Quantos desses não vivenciaram momentos difíceis, do qual se fez necessário haver cooperação, do qual se fez necessário haver principalmente a ideia de desafio, a ideia de planejar como enfrentar cada um desses obstáculos que a Amazônia nos proporcionou, e foram muitos. Até porque muitas localidades da Amazônia e de Rondônia surgem a partir das margens dos seus rios, porque eram as estradas da época. Imagine você remar um baterão, uma embarcação vindo de Manaus, onde hoje é Manaus, subindo a correnteza do Rio Madeira, que é o 17º rio mais veloz do mundo, navegando por esse rio a remo, superando as correnteiras do Rio Madeira, no total de 19, chegando à região de Estridião Marques, hoje Guajará-Mirim, encarando mais correnteiras, subindo o Guaporé, para chegar na região de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Eram meses de viagem.
E se não fossem esses homens? E se não fossem esses desbravadores que não cansaram de remar e proporcionaram a todos nós conhecermos terras desconhecidas, que já tinham seus primeiros nativos, que muitas vezes são incompreendidos pelo seu habitat, pela sua cultura, pela sua forma de ver o mundo e a vida. Se nós sofremos preconceito às vezes quando vamos a outros centros porque vivemos na Amazônia, imaginem estes que muitas vezes sofrem preconceito de nós mesmos. Quem são os verdadeiros selvagens? Enfim, tivemos também a preocupação da ocupação de Rondônia e da Amazônia como um todo, a ideia estratégica de proteger militarmente as fronteiras desses rincões. Os portugueses fincaram aqui, não apenas através das canhoneiras, mas através de um ideal, defender esse recanto, que era de Portugal e agora é do Brasil. Por isso, a construção da maior fortaleza das Américas, o Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques. É um dos maiores símbolos de engenharia, porque é a maior obra portuguesa fora de Portugal. Para vocês terem uma ideia desses 970 metros de perímetros que representam esta fortificação, cada pedra desta pesa 1 tonelada. Em muralhas que medem entre 10 a 12 metros de altura, com 56 canhoneiras. Pasmem, a primeira canhoneira sai de Belém do Pará em 1825. Chega à região Príncipe da Beira, hoje Costa Marques, em 1830, 5 anos depois. E das 56 canhoneiras que partiram de Belém, apenas 4 chegaram. Em nenhum momento isso foi motivo para desistir. Em nenhum momento deixou de haver cooperação, planejamento. Por isso, essa fortaleza, que foi abandonada durante muito tempo e depois redescoberta por Marechal Rondon em 1914, é exato 101 anos atrás, hoje é símbolo do brasão do estado de Rondônia, não à toa, porque representa não apenas a defesa de um ideal, de uma memória, mas uma trajetória e legado de homens que por aqui passaram e que nós devemos valorizar. Porto Velho e Guajará-Mirim é conhecido por uma grande epopeia. A construção de uma ferrovia que traz ao mesmo tempo lendas e mitos e histórias de tragédia. A estrada de ferro Madeira-Mamoré, que começa a sua trajetória a partir de 1872 na região de Santo Antônio do Alto Madeira, região pertencente ao Mato Grosso, hoje um bairro de Porto Velho. Dizia a lenda que se você quisesse ter uma noção de quantas pessoas morreram durante a construção da ferrovia, conte cada dormente que está debaixo dos trilhos. São 519 mil dormentes. Evidentemente não morreu 500 mil de pessoas durante a construção dessa ferrovia. Mas sabe-se que da existência de 12 mil índios, de 7 mil índios caribunas na região da ferrovia, restaram apenas 12 índios em 1912, quando a ferrovia foi inaugurada. Foi uma ferrovia que virou uma torre de Babel. Foram mais de 50 nacionalidades: japoneses, chineses, gregos, espanhóis, italianos, americanos, lavadianos, colombianos, turcos, palestinos, judeus. Foi uma gama de personagens, cada um trazendo um pouco da sua cultura e da sua identidade para o meio da Amazônia, em busca de um sonho, em busca de construir uma linha de ferro, uma memória de aço que enfrentava aquilo que todos nós conhecemos, que é a Amazônia. Imagine esses homens cortando árvores de 15, 20 metros apenas com machado e serrote americano, não existia motosserra. Imagine esse traçado de 366 quilômetros de história que liga Porto Velho a Guajará-Mirim. Quando foi desafiador entre 1907 e 1912 a construção de tal ferrovia que prometia trazer um desenvolvimento, transportar as pedras de borracha, o ouro branco na Amazônia, para a Europa e para os Estados Unidos. Nenhuma ferrovia na história do mundo demorou tanto tempo a ser construída. Ela vem de 1872 até 1912. Um trecho tão pequeno que são 366 quilômetros, mas um trecho pequeno de uma grandiosidade que se chama Amazônia, que é desafiadora a todo momento. Desta forma, o homem tenta encarar toda a Amazônia, todo o ideal como fórmula para agregar inspiração
para justamente encarar esses desafios que são diariamente impostos à Amazônia. Tivemos a vinda aqui na década de 40 do presidente Getúlio Vargas. Acredito eu que poucos de vocês têm conhecimento disso. Ele ficou 3 dias, era para ficar apenas 3 horas em Porto Velho. Dizia o finado meu avô que ele adorou um prostíbulo que existia em Porto Velho. Olha, meu avô era muito mentiroso, eu sou historiador, eu sei, mas ele contava muitas histórias. Diz que o Vargas adorou Porto Velho. Porto Velho se preparou para receber o presidente mais conhecido na história do Brasil. Governou entre 1930 e 45 e depois de 50 a 54. Ele esteve em Porto Velho, uma cidade e município do Amazonas, que só se chegava de barco e avião. Ele veio dirigindo no avião, aterrissou ali no Rio Madeira, em frente à estrada de ferro Madeira Mamoré. Ele veio para ficar 3 horas, adorou tanto a cidade, de 3.800 habitantes, que se preparou para receber o presidente mais importante da história, que ele adorou a receptividade. Isso mostra o quanto aqueles que vivem na Amazônia e Rondônia somos receptivos, somos hospitaleiros, sorridentes, e buscamos criar nesse nicho, nesse laço, a simpatia necessária para fazer com que as pessoas apostem na nossa ideia. E foi isso que a população de Porto Velho fez com Vargas. Depois da sua visita, ele criou o território federal do Guaporé, que é o embrião do estado de Rondônia. Talvez seja esse espírito de receptividade, de amizade, de proximidade, de interação que cada um de vocês deve absorver hoje e trazer para o ambiente profissional, para o ambiente da cooperação. Vargas vem na época do chamado segundo ciclo da borracha. Acredito eu que entre vocês deve ter alguém que conheceu ou que tem alguém na família que veio na época do ciclo da borracha, trabalhou na Amazônia, cortando a seringa, desde o primeiro ciclo ao segundo ciclo. Esse período foi importante porque temos aí um sincretismo e uma fusão, principalmente da cultura nordestina com a cultura amazônica. Foram mais de 400 mil nordestinos que vieram para a Amazônia, para o Acre, para o Amazonas, para o Pará, para o Amapá, para Roraima e para Rondônia, atrás do Ouro Branco, fugindo da seca nordestina. Quem nunca ouviu falar da tal seca nordestina, que sempre fez parte do ambiente, do cotidiano do homem do Nordeste. E é a partir desse cenário todo que a gente chega ao Marechal Rondon. Esse grande personagem, descendente de índio Bororo, que nasceu há 150 anos atrás, morreu com um pouco mais de 93, 94 anos de idade, no Rio de Janeiro. Tinha uma frase célebre que era: morrer se preciso for, matar nunca. Imagine encarar a Amazônia, sabendo que aqui existiam índios arredios que não aceitavam a presença do homem branco. O quanto isso deve ter sido desafiador. Quantos de vocês diariamente observam clientes em potencial, mas muitos anunciam a vocês que aquele cliente é arredio, não gosta de tal produto, e muitas vezes vocês são de alguma forma cometidos ou diminuídos na intencionalidade de alcançar aquele cliente por lendas e histórias? É necessário haver um para quebrar a lenda e a história. É necessário ultrapassar as barreiras do mundo amazônico como no mundo dos negócios. Rondon fez isso. E o pensamento do quinto simpósio do Cipó do Norte, que fala de desafios, cooperação e desenvolvimento, coincidência ou não, era um dos lemas de Rondon. Essa tríade que fazia com que ele e grandes homens do passado encarassem, saindo de Cuiabá até a região de Porto Velho, marchando entre 1907 e 1909, com a perspectiva de constituir as linhas telegráficas da comunicação, o telégrafo, que para nós hoje seria o WhatsApp. Desta forma, este cidadão do mundo, porque foi indicado por 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, devido ao trabalho com os povos indígenas, reconhecido internacionalmente, é o único homem no mundo que tem um estado com o seu nome, uma cidade com o seu nome, tem um meridiano no planeta com o seu nome, reconhecido porque, não apenas por Albert Einstein ter assinado sua petição ao Prêmio Nobel da Paz, mas muitos outros pesquisadores, o próprio presidente americano Theodore Roosevelt, reconhecer neste personagem indígena, que conhecia a Amazônia tão bem, o quanto ele é importante para a humanidade. Enfim, quem foram esses homens que encararam a Amazônia para construir as linhas telegráficas? É um mix de tudo aquilo que vocês podem entender do povo brasileiro, daquilo que representa a nossa alma,
daquilo que representa a identidade do povo do Norte. E este cidadão comum, do Marechal Rondon, ele traça essas linhas telegráficas, o telégrafo da época, o telefone, que seria para nós hoje, ou a nossa internet, a ideia de fazer o mundo se comunicar com a Amazônia, conhecer a Amazônia. Quantos de nós não conhecemos verdadeiramente a Amazônia? Quantos de nós não ficamos restritos à área urbana da nossa cidade, sem conhecer as suas belezas naturais, o seu povo? Quantos de nós não percebemos a necessidade de aproveitarmos aquilo que é chamado de turismo regional? Tem tanta coisa perto da gente, tanta coisa importante referente ao nosso estado perto da gente. Rondon provou isso para o Brasil. Entre 1907 e 1915, ele percorreu 1.200 quilômetros via terrestre em Rondônia e 1.100 quilômetros via fluvial para catalogar e dar nome aos rios, como o Barão de Melgaço, que nasce aqui em Vilhena. Ele deu nome a rios, regiões, acidentes geográficos. Este cara representa para nós a história não apenas do povo indígena, mas do povo de Rondônia e da Amazônia. A segunda expedição de Rondon para construir as linhas telegráficas, em 1908, foi uma expedição que fez ele sofrer muito com as doenças endêmicas. Quem já pegou malária aqui, por favor, levante a mão. É difícil, né? Como é difícil. Para quem gosta de pescar, e para quem vive bem próximo às regiões interioranas da floresta, a malária é um grande desafio. Para vocês terem uma ideia, o presidente americano, Theodore Roosevelt, quando esteve aqui, quase morreu de malária. Ele perdeu 36 quilos. Ele não sabia o que era a Amazônia. Havia um certo desconhecimento, desmerecimento ao que era desafiador viver e explorar a Amazônia. Pois esses homens sofrem não apenas com as doenças endêmicas, mas com as adversidades da população indígena tentando expulsá-los do seu território, até mesmo pela falta de compreensão do íntimo entender o que era o progresso, o que era o desenvolvimento. Quantos clientes de vocês, às vezes, não entendem o produto que vocês estão vendendo? O que está faltando? A linguagem, uma forma mais maleável de explicar o produto, uma proximidade regional, entender a cultura do seu cliente. Pois bem, essa expedição foi a expedição que teve a maior quantidade de expedicionários, foram 127 homens bem armados, 90 bois de carga, 50 burros, 6 cavalos e mais 20 bois para o corte, para que eles pudessem se alimentar na Amazônia. Metade desses expedicionários morreram no meio do caminho. Como deve ser difícil para um personagem como Rondon, mesmo diante de tantas mortes, manter a liderança e inspirar o grupo diariamente. Os diários contam que ele hasteava a bandeira do Brasil todo dia e fazia todos os seus homens cantarem o hino nacional no meio da Amazônia, no meio da floresta, mesmo sem haver música de fundo. Eu sou professor de ensino médio. Como é difícil ver os nossos alunos não saberem cantar o hino nacional brasileiro. O quanto é difícil, em manifestações que já participei, como as de junho de 2013, na hora em que o rapaz estava com o megafone, ali na 7 de setembro em Porto Velho, nas manifestações de junho de 2013, que aconteceu em todo o Brasil, eu falei para o rapaz, cara, canta o hino nacional, pede para a galera aí, vamos lá, vamos puxar o hino nacional. O rapaz do megafone não sabia cantar o hino nacional. Eu falei, me dá aqui, comecei a cantar, puxando a galera. Ninguém sabia cantar o hino nacional. Pessoal, último recurso. Vai no Google aí, pega o seu smartphone e a letra do hino nacional. Não cante igual a Vanusa, aquela cantora bem famosa, mas tentem cantar com inspiração o hino nacional. É difícil hoje encontrar pessoas comprometidas com o nacionalismo, com o regionalismo e com o patriotismo. Já dizia Monteiro Lobato, um país se constrói com homens e livros, com educação. São as bases mais sólidas de uma sociedade. Podem até não ser as torres mais altas, mas precisa ser a torre mais forte. Enfim, a terceira expedição da Comissão Rondon para essa região de Rondônia é a expedição que entra literalmente no território de Rondônia. Em 1909, Rondon chega a essa localidade de Vilhena. Vilhena é muito importante para todos nós, porque foi aqui a inauguração da primeira estação telegráfica de Rondônia, a Estação Telegráfica Álvaro Vilhena, nome de um professor de Rondon. Rondon era engenheiro, matemático, físico, astrônomo, biólogo. Por isso ele tinha um grande cuidado com tudo aquilo que estava ao seu redor. Boa parte do seu material se encontra no Museu do Índio, no Rio de Janeiro,
e uma parte da chamada expedição Roosevelt-Rondon está no Museu Natural dos Estados Unidos, uma parte em Nova York e uma outra parte em Washington. Esta é a sede da Estação Telegráfica Aurora Vilhena. A cidade de Vilhena tem esse nome por conta dessa estação telegráfica. Por isso é importante o povo que aqui vive, nós que visitamos essa localidade, entender de onde surgem as tradições mais variadas do povo de Vilhena. Ela foi inaugurada em 12 de outubro de 1911 e foi uma das poucas estações que o Rondon pôde acompanhar a sua obra e a sua conclusão. Desta forma, gradativamente a gente vai vendo que o Rondon tinha uma preocupação em comunicar a Amazônia com o Brasil. Mas não era apenas isso. O Brasil não conhecia a Amazônia. Ele faz um inventário do solo, da fauna, da flora da região. Muitas terras aqui têm nomes e somos conhecedores de suas riquezas minerais e naturais a partir das pesquisas de Rondon. Se não fosse ele, muitos que já por aqui passaram depois dele não teriam os subsídios necessários para promover a formação dos chamados projetos de colonização que deram origem efetivamente ao município de Rondônia e ao nosso estado. Por isso, a Amazônia, ela sempre desperta o interesse de quem não é da Amazônia. Não foi à toa que o presidente americano Theodore Roosevelt queria fazer uma grande expedição científica na Amazônia. Esse 23º presidente americano, que já havia sido presidente por 2 vezes, quer conhecer aquilo que nós normalmente não conhecemos diariamente, que é o mundo amazônico. Veio para cá numa expedição de 1913 a 1914, trouxe seu filho e grandes pesquisadores americanos, e com Rondon iniciou uma empreitada para conhecer este mundo. Encontraram inclusive um rio que era desconhecido, o Rio da Dúvida, que passou a se chamar depois Rio Roosevelt, de 1.500 quilômetros, onde muita gente gosta de pescar lá. É um rio muito bonito, por sinal. Todo o recurso utilizado foi desse Museu Natural de Nova York e de Washington. Eu tive o prazer de receber de presente de um aluno nosso do colégio que eu trabalho. O colégio que eu trabalho ele tem um sistema chamado High School, que é um convênio com a Universidade do Texas, dos Estados Unidos, e a Universidade de Missouri. E os nossos alunos, no meio do ano, fazem visitações às universidades. Eles fazem o ensino médio americano no colégio que eu trabalho. E eles tiveram a oportunidade de visitar o museu, que eu pedi para eles visitarem o Museu Natural, para verem coisas de Rondônia sendo valorizadas em Nova York e nos Estados Unidos, lá expostos, Rondônia. Eles me trouxeram de presente uma miniatura do presidente Theodore Roosevelt, que para muitos que não estejam identificando o personagem, ele faz... nós temos Robin Williams, que faleceu recentemente, um ator, que fez Uma Noite no Museu. Ted é representado naquele filme. A partir da presença de Roosevelt e Kennedy, seu filho, Rondônia e a Amazônia passa a ser conhecida pelo mundo. Foi uma expedição que, inclusive, hoje está se produzindo documentários nessa região, a partir de seus descendentes, dessa grande aventura de um presidente americano que quase morreu. Se não fosse Rondon, ele morreria em terras de Rondônia. E Rondon evitou isso, porque o próprio Theodore Roosevelt falou: olha, que deixa aqui, vai embora. E Rondon acaba resgatando o presidente deste grande inferno verde. Imagine cortar com machado e serra e abrir estradas na Amazônia para se colocar nos postes telegráficos. Imagine ter que encarar 730 quilômetros para cumprir uma missão, encarando esse desafio diariamente. Este foi este cidadão que se encontra aí na foto do meio, Marechal Rondon. Do lado direito dele temos o Aloysio Pinheiro Ferreira, nosso governador do território federal do Guaporé. A missão de Rondon trouxe um tipo de progresso, um tipo de desenvolvimento, muitas vezes criticado porque para muitos talvez a vinda das linhas telegráficas tenha afetado ainda mais os costumes e os hábitos dos povos indígenas. Mas o serviço de proteção ao índio criado por Rondon fez ainda muito por valer o desejo de proteger essas nações, o que é inevitável. O progresso chega e isso causa impacto no ambiente cultural. Essa foto foi tirada em Vilhena. Alguém reconhece o presidente que está aí? Juscelino Kubitschek esteve aqui em Vilhena em 1960, inaugurando a BR-029, derrubando uma árvore que, inclusive, próximo à BR-364, aqui em Vilhena, tem um pequeno monumento, uma placa alusiva a este momento que JK derruba essa última árvore para abrir a 029, para promover a integração, hoje BR-364.
Vocês sabem quantos dias levava de São Paulo a Porto Velho pela BR-364 em 1961? 2 meses de viagem. A caravana Ford, ou Caravana Brasil, saiu no dia 28 de outubro de 1960 e chegou em 28 de dezembro de 1960 em Porto Velho. Entre os grandes aventureiros dessa caravana Ford de caminhões que saíram de São Paulo, estava Vladimir Herzog, aquele jornalista morto durante o regime militar. O Manuel Rodrigues Ferreira, grande escritor, autor do livro Ferrovia do Diabo, que fala sobre a história da Madeira Mamoré. Também estava lá o seu Gervásio, homem amazônica, vivo até hoje, era jovem, 18 anos, foi motorista da caravana Ford. Muitos deles contam, né, como foi a grande aventura de encarar a BR-029, a 2364, toda em barro, debaixo de chuva, os atoleiros que eles enfrentaram. Mas nada nos fizeram desistir. Por isso, o JK, quando inaugura a 029, hoje, 364, possibilita o sonho se tornar mais real. E esse sonho foi vendido na década de 70 pelos militares, um Eldorado. Quem de vocês aqui, nascido em Vilhena ou está em Vilhena, não veio para cá nessa época? Ontem mesmo eu conversava com o Tadashi, uma pessoa muito gentil que pude conhecer no dia de ontem. Ele falou que durante muito tempo viveu em Colorado, próximo aqui à região de Vilhena. Quantas pessoas não vieram para essa região de Rondônia na promessa de terra, desenvolvimento, progresso e fartura, e ajudaram a constituir esse mosaico que é a cultura de Rondônia? Eu vejo muitas pessoas preocupadas, mas o que é típico de Rondônia? Não tem nada, é uma mistura muito doida, é um caldeirão. Eu adoro esse caldeirão, eu acho isso tão charmoso. Existe um folclorista que vive em Porto Velho, chamado Monteiro, que ele diz que o dia que a cultura de Rondônia se unificar, vai ser o dia em que um gaúcho tomar o seu chimarrão numa cuia de tacacá e um caboclo tomar o seu tacacá numa cuia de chimarrão. A cultura de Rondônia estará unida. Mas eu acho que esse charme, ele é maravilhoso. É uma mistura de rostos, fisionomias, faces, costumes. Quem não gosta de uma carne de sol, quem não gosta do chimarrão, quem não gosta de peixe na folha de bananeira, um tambaqui sem espinha, quem não gosta ali de uma moqueca. Nosso estado tem várias culinárias oriundas de todo o Brasil. Isso é maravilhoso. É com isso que a gente tem que se sentir orgulhoso. E esses homens que encararam essa Amazônia tiveram um cidadão muito importante para todos nós, que foi o Coronel Jorge Teixeira, fundador do estado de Rondônia. Recentemente, o Exército Brasileiro, junto com a TV Rondônia, que inclusive é concorrente da minha bandeira, mas eu tenho que valorizar, juntamente com a maçonaria da Grande Loja, ajudaram a revitalizar o Memorial Jorge Teixeira, o cara que fundou o nosso estado, o cara que criou o conceito de Eldorado para Rondônia. E não foi fácil esse Eldorado acontecer durante o período do Jorge Teixeira. De Vilhena a Porto Velho, em época de chuva, eram 7 a 10 dias de ônibus. Se encarava poleiros, doenças, pontes, que se dizia pontes na época, mas eram imitações de pontes medievais que desabavam a todo momento. Onde o passageiro era convidado a descer do ônibus e a ajudar a desatolar o ônibus. Esse já era o cartão de visita e cheguei em Rondônia. Quem nunca aqui, quando chegou na década de 70 e 80 em Rondônia, não tomou a famosa vacina da febre amarela com aquela pistola que hoje é muito utilizada em gado para a febre aftosa? Não tem aquela cicatriz? Seja bem-vindo a Rondônia. Esse é o cartão de visita. Essa é a minha preocupação em levar em sala de aula o que os nossos jovens de hoje devem vivenciar e entender o que os jovens do passado fizeram pelo nosso estado e pela Amazônia. A capa da revista Veja, esse material foi produzido por Laurentino Gomes. Alguém conhece Laurentino Gomes? Autor do livro 1808, 1822 e 1889. São os livros de história mais vendidos. Ele é jornalista. Ele era correspondente da Veja para toda a região norte do Brasil. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar com ele, entrevistá-lo. Ele falou: Alex, ficava às margens da BR-364 em Ji-Paraná. A cada 5 minutos passava um caminhão cheio de gente vindo do sul do país. Foi o maior surto migratório da história do Brasil. 500 mil pessoas vieram para Rondônia. Isso é impactante.
Porque enquanto você tinha aí o homem da floresta, o caboclo, o soldado da borracha, você tem um sulista chegando. Eu fico imaginando como deve ter sido o encontro desses dois grupos. O homem do sul e o homem do norte. Eu queria estar presente para vivenciar isso. A troca de identidade que deve ter acontecido. Até porque o homem do norte, o caboclo, o seringueiro, precisa da floresta em pé. Mas durante o regime militar, o do sul precisa derrubar a floresta para poder ter os seus hectares preservados na titularidade. São políticas de desenvolvimento distintas, que se chocaram, não foram apenas as culturas. E aí eu gostei muito do palestrante, primeiro horário da manhã, que fez um reflexo histórico político do Brasil. Muito importante a gente entender isso, para entender até mesmo como se foi fomentado o ambiente cultural e econômico e as políticas de desenvolvimento que o Estado, que a Amazônia, sofreram muitas vezes de fora para dentro e não de dentro para fora. Eu praticamente tenho preocupação com gestores públicos, políticos, estrategistas, que analisam a Amazônia no seu ar-condicionado, no seu escritório, sem estar na Amazônia e entender como é o processo. Teremos que parar para que isso realmente tenha sucesso, de analisar as coisas apenas de forma exógena. Endógena também é importante, de dentro para fora. Rondônia é esse novo Eldorado, essa estrela do oeste, tão reproduzida pela obra de Laurentino Gomes na revista Veja, naquela época. E este homem, Jorge Teixeira, foi importantíssimo. E diga-se de passagem, uma pessoa tão honesta que teve em suas mãos mais de 2 milhões de dólares para fundar um Estado. Ele constituiu um Estado entre 1979 da sua posse e em 1982 ele inaugura o Estado de Rondônia, com toda a infraestrutura. E tem gente muito velha que não consegue fazer um viaduto em 8 anos, gente. Esse cara fez um Estado em 3 anos. É isso a importância de entender a política dos gestores, das políticas públicas. E olha que ele era do regime militar. A gente sempre, como historiador, tem uma ressalva em relação a isso, a questão da liberdade. Enfim, querendo ou não, Humberto da Silva Guedes, ao lado direito, e aqui o Jorge Teixeira, ao centro, um jornalista que eu tenho grande carinho, o Lúcio Albuquerque, que é membro da Academia Rondoniense de Letras, era o responsável pela comunicação do governo da época, quando o Jorge Teixeira toma posse, inicia o seu trabalho realmente de fundar o nosso Estado, de criar este sonho, não apenas uma ficção, mas sim uma realidade, para aqueles que constituíram o que hoje são os 52 municípios do Estado de Rondônia. Então esse sonho se concretiza, mas Rondônia parece viver de ciclos. Se nós formos olharmos para a história, quantos ciclos econômicos Rondônia já vivenciou? Ciclo do ouro, ciclo da borracha, estrada de ferro, né? Ciclo da agricultura, pecuária, as hidrelétricas, o que virá para Rondônia? Sempre olhando para o passado para entender todo o processo. O desenvolvimento também traz impactos positivos e negativos. No ano passado tivemos uma grande cheia do Rio Madeira. Eu não vou entrar no mérito se as hidrelétricas, as barragens foram culpadas ou não. Falando como historiador, agora como cidadão, minha casa foi alagada. Nunca foi alagada, em 100 anos. 100 anos, aquela região que vivia minha família, porque eu nasci na casa que vivo, que é uma casa construída pelos meus descendentes, pelo meu avô. Eu sou nascido em Porto Velho, eu sou de Rondônia. Também temos novos migrantes e imigrantes que vieram através dessas políticas de desenvolvimento de obras, de toda a Amazônia, toda a Rondônia, das mais diversas situações, e a gente tem que lidar com a cultura que vem de outro país ainda hoje. Isso é muito natural. Rondônia, ela é um cartão postal para o mundo, mas ela é pouco conhecida e se torna um cartão postal para aqueles que vivem em Rondônia e na Amazônia. Eu já gravei programas no Acre, admiro muito o povo acreano, a maneira que eles preservam sua história, sua cultura, é um exemplo para todos nós. Estive recentemente no Amazonas, a Copa do Mundo deixou um legado interessantíssimo na preservação do Teatro Amazonas, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Estive em Boa Vista, me encantei com a cidade, mais ainda com o Monte Roraima, diga-se de passagem. Também a Estação das Docas, que foi revitalizada em Belém do Pará, um trabalho magnífico de como preservar a identidade na história e torná-la lucrativa. Por que nós não podemos trazer esses exemplos também para ambientes que têm tantas potencialidades? Uma festa centenária de Rio Espírito Santo está em processo de tombamento material pela Unesco. É a única festa fluvial do mundo com essa característica, que passa por mais de 40 nacionalidades, 40 localidades, entre os rios Mamoré e Rio Guaporé. A fé portuguesa que foi transferida para a Amazônia e se misturou com o conceito do caboclo amazônica, o índio boliviano,
com nordestino, com afrodescendente. Também temos as festividades folclóricas oriundas do povo nordestino, Bumba Meu Boi, que virou Boi Bumbá na Amazônia. É assim em Parintins, é assim em Manaus, é assim em Guajará-Mirim, é assim em Porto Velho e outras regiões do norte. São potencialidades turísticas, mas representam a face daquele que vive em Rondônia, como também aqueles que vieram agregar a Rondônia. O CTG existe maior exemplo do que os gaúchos fazem para preservar a sua cultura. Eu, uns 10 anos atrás, aqui em Vilhena, estive em um evento e joguei a bocha, para muitos bocha, para outros bocha. Não conhecia essa atividade esportiva dos CTGs que vem lá na Europa. Quanto é importante conhecer o outro, suas práticas também. E o mundo do gaúcho, do sulista, que com muito orgulho defende suas danças, suas cirandas, suas prendas, seus costumes, tentam a todo momento agregar e preservar a sua identidade em um outro estado, em uma outra região, mas promovendo essa interrupção. Assim como nós também temos aquilo que a Amazônia proporciona, como um encontro, nós temos lá no Amazonas o encontro Rio Negro e Solimões. Estive recentemente gravando uma reportagem. Temos o nosso encontro aqui também do Rio Macarás, com o Rio Mamoré, na região de Guajará-Mirim. Temos também o nosso maravilhoso Rio Guaporé. Fui gravar com o Exército Brasileiro um documentário, fiquei maravilhado, nunca tinha tido a oportunidade de aeronave percorrer todo o Rio Guaporé e ver as belezas intactas que ainda existem e ao mesmo tempo a ameaça que ainda sofre o Vale do Guaporé devido ao desmatamento. Assim como também o nosso Rio Madeira, uma das poucas, eu falo isso com muita dor no coração, uma das poucas coisas boas que nós temos em Porto Velho para brilhar os nossos olhos daqueles que visitam, que infelizmente o símbolo da cidade está abandonado. Tanto as 3 caixas d'água, que é o símbolo da cidade de Porto Velho, um monumento de 100 anos atrás com uma estrada de ferro. E o pôr do sol, que ainda sofre uma ameaça pela questão imobiliária, porque há um desejo natural de se construir condomínios e prédios do outro lado daquilo que para mim é o melhor pôr do sol do Brasil, com todo o respeito à praia do Jacaré, que tem um pôr do sol em João Pessoa também maravilhoso. Mas no Rio Madeira, quando não tem queimada, nem poluição, nem traga no Rio Madeira, é um pôr do sol magnífico. E ao mesmo tempo, o Rio Mamoré, que dá nome à Madeira Mamoré, a ferrovia que este ano completou 103 anos de existência, que passa pela região de Nova Mamoré, de Guajará-Mirim, de Abunã, as belezas do Vale das Cachoeiras aqui em Ouro Preto, Vale do Apertado, em Pimenta Moreno, um local magnífico e maravilhoso, assim como também os intrusos da floresta, uma política de ocupação de uma pecuária através de búfalos implementada na década de 50 que não deu certo, que foi a Fazenda Paudólia. Eram 36 búfalos, hoje passam 5.000 búfalos no meio da Amazônia. Isso é um atrativo a ser valorizado, a ser observado. Talvez não ser observado por este que aparece aí, do vale, ali no Lago Coniano. Mas aonde a comunidade encontrou uma alternativa para sobreviver da existência excessiva dessa espécie de jacaré, onde se extrai o jacaré, se abate de forma sustentável e se vende hoje em muitos supermercados em Porto Velho a calda do jacaré, que tem sabor de peixe, frango, depende muito do jacaré. Mas para quem nunca saboreou essa carne exótica, isso é possível a partir de um projeto sustentável da comunidade ribeirinha no Vale Cuniano. Com certeza, para muitos, uma ameaça esse felino, mas talvez para nós, essa ameaça, com o tempo foi diminuindo com a própria ocupação do estado de Rondônia. Mas quanto prejuízos devem ter sido causados a alguns pecuaristas, que sofreram ataques de onças, mas a gente também tem que entender que nós ocupamos o espaço delas, efetivamente. Da mesma forma que nós temos os nossos frutos. Existe um fruto incluso ali, alguém sabe como é? O râmbito. Essa é a prova cabal de como aquele inglês, William Pickford, conhecido como ladrão do fim do mundo, contrabandeou sementes de borracha na cimeira para a Inglaterra. Ele levou 70.000 sementes em 1898 aqui da Amazônia, da seringueira. Germinaram em torno de 3.000 mudas na Inglaterra. E aí foram transladadas para a Malásia, Manchúria e Indochina, fazendo concorrência com a nossa borracha. Esse Rambutan é justamente dessa região da Ásia. A comprovação de que dá certo fazer essa transição, essa biopirataria. Porque se um dia eles nos roubaram as nossas sementes, trouxemos agora de uma outra criativa do Rambutan, que é uma delícia, não sei se vocês já saborearam. Existem comunidades a ponto da Abunã, ali na região da fronteira com o Acre, que produzem em larga escala, é um produto maravilhoso.
Mas temos a nossa pupunha, o nosso tucumã, o nosso açaí. Para os amazonenses, o x-caboclinho, muito conhecido, né? O tucumã, aquele pãozinho maravilhoso. Enfim. Os temperos, como o curucum. Temos também o tacacá, que eu citei anteriormente. O guajará-mirim tem uma curiosidade. Essa bebida, esse chá, essa sopa indígena, em Guajará-mirim, na fronteira com a Bolívia, em Rondônia, a população local serve o tacacá, é opcional, com pipoca. Eles vendem pipoca separada para você jogar pipoca e experimentar. Achei super interessante. Isso mostra o sincretismo cultural sendo agregado. Para finalizar a minha apresentação de hoje, eu traço essas duas paralelas na história: o Cicobi e Rondônia. Hoje vocês vão ter a oportunidade de realizar um evento que daqui vocês sairão instigados, inspirados, com metas estabelecidas, objetivos a serem alcançados. Olhem para este homem. Tentem também ser esse temido pioneiro, esse missionário, essa pessoa ousada, que mesmo diante das adversidades, não desista, se inspire. Se ele conseguiu, se outros conseguiram, se ele foi liderado, ele foi líder, se seguiram ou se ele foi seguido, vocês podem fazer também. As dificuldades do passado eram bem maiores. Ele nos mostra o quanto o ser humano é capaz quando deseja alcançar o melhor. E se eu fiz uma revisão histórica de Rondônia, façamos uma revisão daquilo que vocês entendem como a visão do Cicobi. Aquilo que nós não podemos esquecer nunca. Se eu não esqueço a minha história do meu povo, eu não esqueço a história, a identidade, aquilo que representa o ambiente organizacional que eu trabalho, que eu vivo, que eu dependo, que eu coopero, que eu desenvolvo e que eu busco planejar e alcançar novos desafios. Essa é a minha missão. Se a missão do passado, desses pioneiros, foi uma e consolidou uma região,